Graça e paz, louvado seja Deus, né? Glórias ao Senhor. É muito bom estarmos aqui juntos. O objetivo nosso nesse encontro é termos um momento para juntos nós estudarmos a palavra de Deus que é rica, a Bíblia Sagrada, que é a nossa grande regra de fé e prática, que tem muito a nos ensinar. São exatamente 8 horas, estamos dando início ao nosso estudo bíblico. É a primeira tentativa, né, de fazer um estudo bíblico dessa forma. Eu tenho sempre utilizado gravações, né, de pequenas reflexões em torno de 10, 12 minutos e divulgado, mas hoje eu tenho a intenção de fazer um estudo em transmissão ao vivo para dar oportunidade dos irmãos perguntarem, os irmãos interagirem. Já está Márcio Lopes ali, a paz do Senhor, Márcio Lopes, Joane também está ligada, está conectada. E temos esse momento de estudo bíblico, na verdade, uma continuação daquele estudo bíblico que nós temos feito que vimos fazendo nas quintas-feiras, antes da gente ter que interromper, né, por conta da pandemia. Então, estamos retomando, e para estudarmos hoje o profeta Elias, né? Eu fiz um teste na minha internet, aqui antes de nós começarmos, a velocidade estava boa, né? A ordem aqui em casa é ninguém usar a internet usando a internet fixa, ninguém usar a internet durante esse período aqui, né? Estou com, se precisar do meu celular, vai ser no 4G, né? Já que a transmissão está na internet fixa. E vamos esperar em Deus que ela sustente a conexão e consigamos manter esse período, em termos de 1 hora, a minha previsão, né, do estudo todo, de 1 hora, juntos, aprendermos, meditando na palavra do Senhor. Luciano também está aqui, paz do Senhor também, Luciane. Nós vamos louvar o Senhor, vamos com um cântico apenas. Pegar aqui o violão. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. O Senhor é tremendo. Vamos orar ao Senhor. Estamos aqui só para registrar, né, a presença também de Felipe, Isabela, Karina, Tatiana Paz, Ademir, né, meu sogro, Naíris também. Então, que bom que vocês estão aqui conosco, né? Um abraço para cada um que já está conectado. E alguns vão chegando a mais, né? Mas vamos orar nesse momento. Clice está indicando aqui, ótimo. Vamos orar nesse momento. Querido Senhor, nesse momento nos colocamos diante de Ti e pedimos, Pai, que Tu venhas nos conduzir neste estudo. Humildemente nos apresentamos diante de Tua presença para que Tu venhas nos prover, Senhor, de entendimento. Que Teu Espírito, Deus, venha esclarecer para nós a Tua Escritura Sagrada.
que seja não apenas um texto para ser lido, mas que a tua mensagem seja compreendida por todos nós e que esta mensagem seja relevante e transformadora nas nossas vidas. Colocamos-nos diante de ti, porque queremos aprender mais de ti. Estamos aqui para te buscar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Qualquer coisa na transmissão, se vocês perceberem que algo não está bem, que está falhando, vocês podem colocar, vou ficar aqui acompanhando. A Liúde também está indicando que é minha sogra, que também está conectada. Então, vocês falam, eu vou ficar acompanhando o chat, daqui eu consigo ler, Iractan também, e vou ficar acompanhando o chat à medida que a gente vai estudando as Escrituras Sagradas. Pois bem, então, o nosso alvo do estudo, está aqui o profeta Elias, vou fazer uso aqui dessa TV, essa pequena TV. Então, o profeta Elias vai ser o alvo do nosso estudo. O profeta Elias é um dos grandes personagens de toda a Bíblia. E se nós olharmos apenas o Antigo Testamento, ele figura entre os 3 profetas mais importantes do Antigo Testamento. Teríamos ali Moisés, Samuel e Elias. Então, está entre esses 3 profetas mais importantes do Antigo Testamento. E ele é mencionado repetidas vezes no Novo Testamento. Jesus cita os apóstolos, até no livro de Apocalipse. Então, Elias aparece sendo mencionado novamente. Daí, a gente percebe a sua grande relevância dentro desse processo revelador de Deus aos seus. E dentre os vários aspectos que a gente poderia estudar sobre o profeta Elias, eu resolvi destacar aqui o que está como subtítulo do nosso estudo, Elias, o poder de Deus e a fraqueza humana. Porque eu vejo claramente, quando leio a história do profeta Elias, que essas 2 dimensões pairam ali, ao mesmo tempo, paralelamente, na história e na experiência dele. De um lado, a fraqueza humana, não só do profeta Elias, a fraqueza humana é tratada no profeta Elias e em outros personagens também da trama, e o poder de Deus sendo manifesto ao mesmo tempo. Então, vê essa dicotomia, o poder de Deus e a fraqueza humana nos relatos bíblicos da história do profeta Elias. Evidentemente, não tenho a intenção aqui de exaurir tudo sobre o profeta Elias, seria uma grande pretensão da minha parte. Mas o objetivo é que a gente possa aprender algo, seja algo útil para nós nesse encontro aqui, nessa noite, nesse estudo aqui juntos das Escrituras Sagradas. Bom, o estudo do profeta Elias, a narrativa relacionada com o profeta Elias, a gente encontra nos 2 livros do Reis. A gente terá aqui a presença de Patrícia Elias também, paz. Então, a narrativa do profeta Elias, a gente encontra nos 2 livros dos Reis, no final do primeiro livro e no início do segundo livro dos Reis. E são, na verdade, 6 episódios que a Bíblia fala sobre o profeta Elias. Então, aqui os 6 episódios relacionados. Vou aproveitar aqui o meu papelzinho, fica mais fácil, para não ficar aqui virando o pescoço para ver o que está aqui na tela. Então, o anúncio da seca. Então, já começando no capítulo 17. Capítulo 17 é onde começa a narrativa do profeta Elias, com o anúncio da seca e a fuga do profeta. Então, esse é o primeiro episódio. O segundo episódio, no capítulo seguinte, capítulo 18, o confronto no Monte Carmelo, que possivelmente é o episódio mais famoso relacionado com o profeta Elias. Terceiro episódio, no capítulo 19, a fuga para Horebe. Logo após o confronto no Monte Carmelo, então acontece a fuga de Elias para o Monte Horebe. O quarto episódio, o incidente de Nabote, ou seja, da vinha de Nabote. Nabote tem um vinhedo, e acontece um incidente muito desagradável ali, e Elias aparece novamente, já no capítulo 21. E os outros 2 episódios, já no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, o pronunciamento de Elias para Acasias, que era um dos filhos de Acabe, que herdou o trono de Acabe, e no capítulo 2, a transladação, ou seja, quando Elias subiu aos céus. Então, são esses 6 episódios. Toda a narrativa bíblica sobre Elias se encontra nesses 6 episódios. É claro que, além dessa narrativa, há citações e referências a ele, como eu já disse, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas são essas 6 narrativas. É muito material. Existe um sério risco de nós não conseguirmos trabalhar todo esse material nesse estudo aqui. Eu vou tentar. Como eu falei, não tenho a intenção de exaurir, mas extrairmos lições de cada um desses episódios aqui.
Se não der para trabalhar todos os 6 episódios, quero pelo menos trabalhar os 3 primeiros episódios do profeta Elias. E os outros 3 para uma outra oportunidade. Tá bom? Só que para nós, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, eu vou ficar a todo tempo acompanhando aqui o chat. Se quiserem fazer algum comentário, perguntar algo, eu vou ficar de olho aqui no chat, cada notícia nova que chega. Então fiquem à vontade, tá bom? Para nós entendermos, acho que está dando para ler bem, né? Ontem eu estive testando sobre a melhor forma de expor o conteúdo em termos de letra, né? E tive que mudar as cores várias vezes, até que achei que essa foi o melhor formato, né? Eu acredito que esteja dando para vocês lerem bem o que está aqui na tela auxiliar, né? Então, o contexto histórico é fundamental para que a gente entenda o que estava se passando ali e como foi o trabalhar de Deus naqueles momentos. Eu até tive a intenção de trazer aqui um mapa, apresentar um mapa, mas todas as minhas tentativas de expor um mapa na tela, como é uma televisão, então, quando a câmera do... Pronto, Nair está dizendo que tá bom. Obrigado, Nair, pelo feedback, né? Quando a câmera do meu notebook tentava focalizar aqui a minha TV, né? Felipe está dizendo que está bom, sim, está dando para ler. A imagem não ficava nítida, ficava muito claro, não dava para ver os contornos do mapa, então ficou inútil, então não coloquei mapa, tá bom? Mas aí, o mapa não é tão importante para o entendimento, apenas um instrumento a mais, mas não é fundamental para o entendimento. Então, o que nós precisamos entender? Nesse momento da história ali, do Antigo Testamento, o reino de Israel já havia sido dividido em 2 partes. Após a morte de Salomão, vocês ainda estão online? O meu aqui deu uma travada na minha imagem. Não sei se vocês ainda estão online. Se não conseguirem falar pelo chat, vocês podem falar aqui pelo WhatsApp também, tá bom? Eu dei uma travadinha na minha tela aqui, não sei se houve algum problema na transmissão. Pois bem, como eu estava dizendo, a nação de Israel havia sido dividida em 2. E após a morte de Salomão. E a parte sul de Israel ficou conhecido como Reino de Judá, porque era formada predominantemente pela nação de Judá. E a parte norte de Israel, como era composta pela maioria das tribos de Israel, ficou conhecido como Reino de Israel. Então temos o Reino de Israel ao norte e o Reino de Judá ao sul. O Reino de Judá ficou leal à família de Davi, ou seja, os descendentes de Davi governavam em Jerusalém, né, sobre o Reino do Sul, o Reino de Judá. E para o norte foram reis de famílias diferentes. Na verdade, no norte houve vários golpes de Estado que tomaram o poder normalmente, quando eles tomavam o poder, eles massacravam a família da dinastia anterior e estabelecia a sua própria dinastia. Inclusive, o pai de Acabe, quando ele deu um golpe e tomou o trono, ele massacrou a família que estava governando Israel. Então, foi uma história muito terrível, a história do norte de Israel, do norte. Então, Elias vai exercer o seu ministério na parte norte de Israel, que era a parte mais complicada, a parte mais sujeita ao pecado, a parte que mais se afastou de Deus, que mais absorveu a idolatria dos povos que viviam no entorno. O sul, com capital em Jerusalém, manteve-se um maior nível de lealdade a Deus em relação ao norte. Então, o reino estava dividido, o norte com o nome de Israel e o sul com o reino de Judá, e o ministério de Elias acontece justamente no norte, que era a parte mais carente da palavra, a parte mais pecadora, né? A parte de Israel que estava se desviando mais de Deus, se afastando de Deus. Né? Então, quem estava governando, quando Elias começa o seu ministério, é o rei Acabe. Como acabei de explicar, Acabe foi o sucessor. O pai de Acabe deu um golpe, né, de Estado, tomou o trono, e Acabe herda o trono de Israel. Então, já é a segunda dinastia, exercendo o seu governo sobre o norte de Israel, o reino do norte. E Acabe escolheu como esposa uma estrangeira, Jezabel, muito conhecida e ficou anônimo de
de pecado, né, de prostituição. Jezabel foi conhecida dessa forma na tradição judaico-cristã. Jezabel não era israelita. Ela era de uma nação, de um povo que vivia ao norte de Israel, os fenícios. Os fenícios, na história, se destacaram com as suas navegações. Inclusive, se considera que os fenícios foram aqueles que se estabeleceram no norte da África, fundaram a cidade de Cartago. Os fenícios levaram a escrita para a Grécia, que posteriormente iria ter a sua própria escrita. Então, os fenícios foram um povo que adentrou o mar Mediterrâneo e estabeleceu províncias em várias partes ali no entorno do mar Mediterrâneo. Então, era um povo próspero, vivia sobretudo do comércio marítimo, os fenícios. E havia duas grandes cidades na Fenícia, a cidade de Tiro e a cidade de Sidom. Então, só registrando a presença de mais algumas pessoas. Então, aqui, Luciano dizendo que está tranquilo, Patrícia Elias está ok, meu sogro também estamos sim, está tudo ok, Ana Paula entrou, né? Graça e paz, meu povo, graça e paz, Ana Paula. Então, vou ficar atento aqui ao chat, caso haja alguma observação. Então, o fenício tinha essas duas importantes cidades, Tiro e Sidom. Eram duas cidades-estados, então eram duas cidades independentes, mas todas as duas do mesmo povo, o povo fenício. E Jezabel era de Sidom, né? Um desses reinos. Esses casamentos com estrangeiros tinham uma finalidade de estreitar laços de comércio, né? Salomão casou com várias mulheres de reinos vizinhos para fortalecer laços comerciais, né, com essas nações. Então, Acabe fez isso também, casou com Jezabel, que era uma fenícia da cidade de Sidom, da cidade-estado de Sidom. E lá eles tinham seus próprios deuses, tinham suas próprias culturas, e Jezabel era uma mulher de personalidade muito forte. Era uma mulher muito forte, personalidade forte, inclusive, ela era a personalidade que dominava no casal. Então, Acabe estava sujeito, muitas vezes, às vontades de Jezabel. Então, era uma mulher de personalidade forte. E ela usou essa personalidade forte, essa liderança autoritária que ela tinha, para impor a sua fé em Israel. Então, ela estava decidida a acabar com o culto a Yahvé, a Jeová, né, Yahvé, acabar com o culto a Jeová e impor o culto a Baal. Na verdade, a palavra Baal é uma palavra que significa Senhor, né, ou deuses. Tá? É um termo utilizado para as várias divindades, entre os fenícios, entre os filisteus. Então, havia os Baalins, ou seja, várias divindades. Assim como acontece no culto afro-brasileiro, tem vários orixás, né, que os orixás são deuses, então cada um governando uma área. Né, então, da mesma forma, ou como os gregos que tinham Zeus, Hermes, Poseidon, Hades, cada um governando uma parte do universo, do mundo, das coisas. Então, os fenícios também tinham vários deuses. Eles chamam de culto aos Baalins, né? Então, Baal é um termo genérico para se referir às divindades fenícias, às divindades filisteias. E assim, Jezabel estava empenhada nisso daí. Então, Jezabel, a gente percebe em capítulos posteriores que ela começou uma campanha de perseguição aos profetas de Deus, aos profetas que haviam em Israel. Muitos foram mortos. Ia pegar, ela matava. Então, houve um massacre no norte de Israel, nessa tentativa de exterminar o culto a Yahvé. Então, os profetas de Deus foram massacrados. Templos e altares a Baal foram construídos em várias partes do norte de Israel, e a imposição do culto, ou seja, havia esse projeto da parte de Jezabel, e Acabe, embora Acabe, a gente percebe que ele tivesse algum temor de Deus, mas parece que ele tinha mais medo de Jezabel do que de Deus. Ele foi conivente com tudo isso que aconteceu. Quando deuses diferentes, valores diferentes, princípios diferentes, normas de condutas diferentes. Então, houve uma perversão, não só na religião, mas na cultura, nos costumes, nos valores, ali no norte de Israel. Israel estava se afastando de Deus. Mas Deus não ficou inerte. Deus não ficou paralisado. Ele veio atrás do seu povo. Ele enviou os seus profetas. Ele enviou o profeta Elias. Então, a implantação do culto a Baal e a repressão ao culto a Yahvé. Então, fizemos aqui esse contexto. É nesse contexto de reino dividido, do norte de Israel com o governo de Acabe e Jezabel,
um contexto de extermínio do culto a Yahvé e de imposição do culto a Baal. É nesse contexto que Deus vem levantar o profeta Elias para trazer o povo, os israelitas, de volta à comunhão com Deus. Oi? Pronto. Deu uma travadinha aqui. Pois bem, então, Elias, o anúncio da seca e a fuga, capítulo 17. Vamos dar uma olhadinha, até agora não abrimos a Bíblia, né, fizemos uma introdução, então vamos dar uma olhada no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, quando a gente vai justamente olhar o início da história do profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E diz assim, ora, versículo 1, né? Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Assim começa a história de Elias. Elias aparece do nada. Na verdade, vários profetas de Israel, ali no livro dos Reis, aparecem do nada. A gente não tem muita informação sobre sua origem, sobre a sua vida anterior a esse momento. Então, Elias se encontra com Acabe. Aparentemente, Elias não era uma pessoa desconhecida. Ele já era um profeta, mas a sua narrativa na Bíblia só acontece a partir desse momento. Então, se encontra com Acabe e anuncia que Deus vai trazer seca sobre Israel. E essa seca, esta implícita ideia, era um julgamento divino, era um castigo divino sobre o pecado, sobre tudo aquilo que estava acontecendo, que Acabe, Jezabel estavam impondo sobre a nação de Israel. Então, essa seca era um castigo divino. Tá? Então, a chuva ia parar, porque Deus estava dizendo que ia parar, através do profeta Elias, e só iria voltar conforme a ordem de Deus. E aí começou um período de seca, grave seca. E após esse anúncio, Deus ordena Elias para fugir. Elias falou para o rei Acabe, e Deus diz, agora saia daí. Saia daí, e Elias sai e vai se estabelecer na Transjordânia. Transjordânia, ou seja, do outro lado do Rio Jordão. Fica em um ribeiro, e ali naquele ribeiro, ele é abastecido pela água do ribeiro e alimenta, e para alimentação, o milagre dos corvos. Então, Deus providenciou aves, pássaros, corvos, que levavam alimento regularmente para Elias. Então, a gente já percebe aqui que haveria e houve uma reação de Acabe. Ou seja, Elias foi o grande responsável, estava sendo o grande responsável por esse mal sobre a seca. Né? E na época, a economia era baseada na agricultura, na criação de animais, então a seca arrasava. Então, o rei foi atrás, foi a caça de Elias. Então, Elias tinha que fugir da presença do rei, para que o rei não o encontrasse. Então, na verdade, ele estava escondido nesse ribeiro, recebendo alimentação de corvos e bebendo a água desse ribeiro. Quando a água do ribeiro secou, então Deus disse para Elias ir para um outro local, para a Fenícia, sair de Israel. Ou seja, veja que Elias foi ordenado por Deus para ir para lugares de difícil acesso, um lugar fora do alcance do rei Acabe. Primeiro para a Transjordânia, do outro lado do Jordão. Então, fica ali abastecido nesse ribeiro, escondido ali. E agora ele vai para a cidade de Sarepta, uma cidade que ficava na Fenícia. Era uma cidade pertencente ao reino de Sidom. Curiosamente, o mesmo reino do qual Jezabel era originária. E quando Elias chega lá em Sarepta de Sidom, tem encontro com uma viúva pobre, que tinha apenas um filho. E aí Elias se encontra com ela, Deus disse que já teria falado para ela,
e pede para ela preparar comida para ele, e ela diz, olha, meu senhor, eu não tenho comida, tudo que eu tenho é um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou preparar um bolo, né, fazer um pão, né, com essa farinha e esse azeite, para eu e meu filho comermos, e depois não temos mais comida, a gente vai esperar a morte chegar. É quando Elias diz para ela, prepare primeiro a comida para mim. E eu lhe garanto que não vai faltar farinha e nem vai faltar azeite. E tudo aconteceu como o profeta falou, né? Então ela preparou, ela foi confiou na palavra do profeta Elias, uma estrangeira, ela não era israelita, ela era estrangeira, confiou e preparou esse alimento para Elias, e Elias comeu, depois ela teve mais farinha e mais azeite, e ela preparou comida para ela e para o filho, e enquanto Elias esteve hospedado lá na casa dela, não faltou pão, e nem, não faltou farinha, nem faltou azeite, milagre ali, Deus estava reabastecendo, né? E a seca durou 3 anos, 3 anos. Então, o milagre de Deus ali para aquela, ela foi abençoada para aquela viúva. Interessante que Jesus, quando faz menção do assunto, para mostrar que Deus é um Deus que ama o mundo, não é um Deus apenas que ama os israelitas, diz, havia várias viúvas, Jesus fala, havia várias viúvas em Israel, viúvas carentes, necessitadas, mas quem foi socorrida por Deus através do profeta Elias foi uma viúva estrangeira, uma viúva lá de Sidom. Eu coloquei em destaque aqui, está aqui em destaque, abaixo do título, né, milagre e precaução. Milagre e precaução. O que eu vejo nessa passagem aqui, dentre as várias lições que a gente poderia tirar, várias mensagens poderiam ser ditas dessa narrativa do capítulo 17, mas eu quero destacar a questão do milagre e da precaução. Nós vemos aí 4 grandes milagres ocorreram. Teve o milagre da ressurreição do filho dessa viúva, que eu não cheguei a mencionar. 4 grandes milagres no capítulo 17. Primeiro, o milagre da seca. Parou chuva por ordem de Deus através do profeta Elias. Depois, o milagre dos corvos, que vinham trazer alimento. O corvo não faz isso, né? Vinham trazer alimento para Elias. Depois, o milagre da multiplicação, né, da farinha e do azeite. E o 4º milagre, quando o filho dessa viúva chegou a falecer, e Elias orou ali, debruçado sobre aquele adolescente, orou por muito tempo, e Deus atendeu a oração de Elias e o garoto ressuscitou. Está no capítulo 17, vocês podem ler depois. Tá? 4 grandes milagres. Então a gente percebe como Elias era instrumento do poder de Deus. Mas apesar de todo esse poder, Deus disse para Elias fugir. Fugir para se esconder ali perto do Rio Jordão, do outro lado do Rio Jordão, e depois fugir para se esconder em Sidom, fora do alcance do rei. Poder de Deus, o fato de Deus manifestar o seu poder, nós sermos agentes do poder de Deus, não quer dizer que a gente deva de ter precauções. Ter precauções, tomar cuidados na vida, não é falta de fé. Não é falta de fé. Como alguns chegaram até postar, né? Eu vi postar desse tipo, dizer, vamos ter fé em Deus, né? Nada de ficar com medo desse coronavírus, tá? Vamos ter fé em Deus. Tá? Isso não é fé, isso é imprudência. Temos sim fé em Deus, mas a fé não elimina a precaução. A manifestação do poder de Deus não elimina os nossos cuidados pessoais. Não é porque Deus me protege que eu vou evitar de atravessar uma rua sem olhar para os 2 lados. Vou ser atropelado. Então Moisés era um homem que o poder de Deus habitava sobre ele. Mas ele fugiu. E essa fuga daí de Moisés, não, Elias, e essa fuga aí de Elias, né, foi por ordem de Deus. Deus mandou Elias para longe do alcance de Acabe. Porque se Acabe o pegasse, Acabe poderia matar, o Jezabel poderia matar o profeta Elias. Poder de Deus através de milagres, mas precaução, cuidado também. Amém, irmãos? Ok. O segundo episódio marcante, se alguém tiver alguma pergunta sobre esse primeiro episódio, pode colocar no chat, né, que eu posso até voltar um pouquinho para responder. Né? Então, o segundo episódio marcante aqui da história, da narrativa do profeta Elias, é o confronto no Monte Carmelo, lá no capítulo 18. Capítulo 18. Então, se passaram 3 anos. Depois de 3 anos de seca, então a gente às vezes tem aquela impressão
de que, pelas narrativas dos milagres que aconteciam no Antigo Testamento, né, que isso acontecia todo dia, né? Os milagres aconteciam todo dia, como se o profeta acordasse, espreguiçasse assim. Acho que hoje eu vou ressuscitar alguém. Acho que ontem eu curei alguém de lepra, hoje eu vou ressuscitar alguém. Amanhã eu vou... Não era bem assim. Os milagres aconteciam, mas não era esse show de milagres, espetáculo de milagres, que às vezes a gente vê algumas pessoas, algumas igrejas tentarem fazer. Deus fazia milagres e faz milagres, né? Mas não dessa forma espetaculosa, né? Essas intervenções miraculosas de Deus são intervenções especiais, fora do comum. Não é o comum, não é o natural. Então, para a pessoa ter farinha, precisa trabalhar, normalmente precisa trabalhar, conseguir recursos para comprar farinha, comprar azeite e fazer o seu bolo ali. Excepcionalmente, como aconteceu com essa viúva, Deus providenciou a farinha, providenciou o azeite, sem usar o método comum, o método natural, que seria através do trabalho e conseguindo seu dinheiro. Porque ela não tinha como trabalhar, não tinha como conseguir dinheiro, não tinha como comprar. Né? Então, os milagres sempre são ações excepcionais de Deus, não é a regra. Não é a regra. São coisas espetaculares e não é uma coisa que acontece assim por a troca de caixa, não. Né? Deus faz milagres, mas são ações especiais, ações excepcionais de Deus na nossa vida, na sua vida, né? Na vida de todos nós. Tá? Então, 3 anos depois, 3 anos se passaram. 3 anos se passaram, 3 anos de seca. Então, a economia de Israel estava ruindo. Estava faltando já alimento para os animais do rei. Então, o rei, no capítulo 18, é aqui o confronto do Monte Carmelo. Esse confronto, essa história, a narrativa do confronto começa quando o rei chama o seu servo, chamado Obadias, para procurar alimento para os seus animais, os animais da corte ali. A capital do reino ficava na cidade de Samaria, mas a cidade que Acabe vivia, a cidade que Acabe morava era outra, ficava mais ao norte, uns 30 quilômetros ao norte, né? Jezreel. Então, eram cidades vizinhas, assim, mais ou menos vizinhas. É como se fosse assim, de repente, o Recife é a capital de Pernambuco, mas a casa do governante fica em Porto de Galinhas. Então, algo desse tipo aqui. Então, o rei Acabe chamou o seu servo, Obadias, era o mordomo, o administrador das coisas ali da sua casa, né, do seu patrimônio e tal, para procurar alimento para os seus animais. Então, o rei foi em uma direção e Obadias em outra direção. Então, Elias vai ao encontro de Obadias, tá? Depois de 3 anos de seca. Elias vai ao encontro de Obadias. E quando Obadias o vê, a gente descobre aí que havia um remanescente fiel a Deus, né? Então, havia sim, como diz aqui o texto, Obadias e o remanescente fiel a Deus. Havia uma dura perseguição, mas a perseguição não acabou com o culto a Deus. A perseguição não exterminou totalmente a fé em Deus. Havia pessoas fiéis, havia pessoas leais a Deus, mesmo em meio à perseguição, assim como acontece hoje. Como acontece hoje em vários países em que há perseguição. Há um grupo fiel a Deus. Então a gente vê esse Obadias, estava lá na corte de Acabe. Era o administrador da casa de Acabe. E ele era um homem temente a Deus. Tão temente a Deus que desobedeceu a ordem do seu rei. E o que foi que ele fez? Ele protegeu 100 profetas de Jeová, 100 profetas de Yahvé. Jezabel estava matando todo mundo. Ele protegeu em 2 cavernas, botou 50 numa caverna, 50 em outra caverna, e ele providenciava alimento para os profetas de Deus. E alimentar 100 pessoas não é coisa fácil, não. Mas como ele era uma pessoa importante, tinha contatos, então ele tinha como fornecer, então secretamente, correndo risco de vida. Obadias estava correndo risco, foi por sua conta e risco que ele fez isso, seu temor a Deus, então ele arriscou a sua vida para suprir, proteger esses profetas, esses 100 profetas, né, levando alimento para esses profetas que estavam guardados, escondidos em 2 cavernas. Eram profetas de Deus, mas estavam sendo mortos por Jezabel. Deus permite o mal. E o mal, muitas vezes, atinge os próprios servos do Senhor. Então, esses profetas estavam lá. Então, havia pessoas tementes a Deus. Havia uma parcela fiel a Deus. Tanto que eu coloco aqui, que Obadias e o remanescente fiel. Havia uma dura
perseguição, sim, mas havia um remanescente fiel. E aí, quando Obadias encontra Elias, ele diz, olha, chame o rei Acabe, eu vou estar aqui esperando por ele. Obadias fica com medo, não faça isso, porque se eu digo para o rei Acabe, está todo mundo caçando você, se eu digo para o rei Acabe que você está aqui, e quando eu venho com o rei, e o rei não lhe encontrar, o rei vai me matar. Aí Elias diz, não se preocupe não, Obadias, eu não vou sair daqui, eu vou aguardar o rei aqui. E aí o rei Acabe vai ao encontro de Elias, e diz, é você, né, o perturbador de Israel, finalmente, né, finalmente encontrei você, o perturbador de Israel, né, aquele que está arrasando, né, com a economia de Israel, né, quando, na verdade, a causa da economia era o próprio rei, era as atitudes de Acabe e sua esposa que provocaram toda aquela situação. Mas Acabe, em vez de olhar e ver a sua própria culpa, estava culpando ali Elias, né? Você que é o perturbador, você que está trazendo todo esse caos para Israel. Né? É quando ele diz, não, eu não. A culpa é sua. E aí Elias faz um desafio a Acabe. Veja que Acabe não mata Elias. Apesar de Acabe estar esse coração distante de Deus, mas Acabe era israelita. E a gente percebe na narrativa que havia algum temor de Deus no coração de Acabe. Acabe temia Elias. Ele era um temor assim, tipo respeito, ele respeitava Elias. Ele odiava Elias, mas o respeitava, ele o temia. Ele sabia que Elias era um profeta de Deus, um homem de Deus. Então não tinha coragem de levantar a espada contra Elias. E Elias muito corajoso diante de Acabe. Então Elias faz uma proposta ali, a proposta do confronto dos deuses. Então, Acabe, vamos fazer o seguinte, eu vou para o Monte Carmelo, me encontre lá no Monte Carmelo. Chame todos os sacerdotes de Baal, reúna lá, vamos nos encontrar lá. E ali, com Israel congregado ali, vamos fazer o confronto dos deuses, para ver quem é o Deus mais poderoso, se é Baal ou se é Yahvé. Essa narrativa, acredito que todos vocês conhecem, não são todos vocês, mas a grande maioria de vocês conhece essa narrativa. Então, no Monte Carmelo, estava lá, Elias foi para o Monte Carmelo, foi o rei Acabe foi para o Monte Carmelo, foram centenas de sacerdotes, 450 sacerdotes de Baal para esse encontro, e apenas Elias representando Yahvé, e 450 sacerdotes representando Baal, e uma grande multidão de israelitas foram lá para o Monte Carmelo para aquele momento, para aquele encontro, para aquele confronto ali, né? Aquele confronto. É quando Elias faz a proposta. Então, vamos ver quem de fato é Deus, quem de fato tem poder aqui. Então, cada um de nós faz um altar, o altar de Baal e o altar de Yahvé. E aí, vamos construir esse altar, vamos colocar um animal sobre o altar, né, o ritual, né, de oferenda, de oferta, e o Deus que responder com fogo vai provar para todo o povo que é Deus de verdade. E aí os profetas de Baal, legal, né, toparam isso aí. E aí Elias, como um bom desafiador, e disse, vocês primeiro, né? Vocês primeiro. E os profetas de Baal prepararam o altar ali, e durante horas, a manhã inteira, ficaram orando, fazendo seus rituais, suas danças, se cortando, e nada acontecia, nenhuma resposta, tudo silêncio, e Elias começou a zombar deles, né? Gritem mais alto, talvez Baal esteja ocupado, né? Então, e aí, depois de algum tempo, depois de várias horas, aí Elias, tá bom, já chega, né? Então, agora é minha vez. Então, Elias consertou o altar ali, colocou o animal sacrificado sobre o altar, mandou encharcar de água ali o altar, e quando Elias começou a orar, diante daquela multidão, diante do rei, diante dos sacerdotes de Baal, quando Elias começou a orar, então, o fogo do céu caiu sobre o altar, queimou o holocausto, queimou a madeira do altar, calcinou as rochas, secou toda a água. Foi uma demonstração grandiosa, poderosíssima de poder. Foi uma coisa tão tremenda que o povo começou a gritar: Yahvé é Deus! O Senhor é Deus! Yahvé é Deus! Yahvé é Deus! Naquele frenesi. Então Elias mandou prender os profetas de Baal, os 450. O povo foi lá, agarrou os profetas de Baal. E quando desceram do monte, os profetas de Baal foram mortos, foram executados. Né? Foi muito sangue, foi mais dentro daquele contexto da época. Hoje seria uma coisa absurda, né? Mas dentro daquele contexto da época era uma coisa, digamos assim, aceitável, né?
Mas foi o que aconteceu. Então, os 450 sacerdotes de Baal foram executados após aquele incidente. O próprio rei Acabe ficou impressionado, né? Ficou impressionado com o que ele viu, com o fenômeno que ele viu ali, a manifestação de poder de Deus para todo o povo. Então, foi grandioso, foi glorioso. Elias estava empolgado, estava ali... Alguém colocou aqui, oi, pastor. Ah, Kathleen, tá certo, né? Kathleen, filha de Carlinha. Ô, Kathleen, como vai sua mãe, tá bem? Um abraço para todos vocês aí, tá? Pois é, Elias tirou onda, é verdade, Márcio, Elias tirou onda, né? Então foi uma grande manifestação do poder de Deus. E ali, depois disso, Elias avisa para Acabe, a seca vai acabar. A seca vai acabar agora. O povo se reencontrou com Deus. O povo está vendo que só Yahvé é Deus. O povo está vendo que só Yahvé é Deus. Os profetas de Baal foram executados. Né? O povo está se reencontrando com Deus. Né? Claro, essas palavras não estão ditas ali, mas está implícita essa ideia. O próprio rei Acabe ficou impressionado com a manifestação. Você, Acabe, né? Está vendo que só Yahvé é Deus. Esses deuses fenícios de Sidom que sua esposa trouxe não são deuses, só Yahvé é Deus. A seca vai acabar, rei. A seca vai acabar. Estou dando a minha palavra que a chuva vai voltar para Israel, porque Israel está renascendo. Israel está se reencontrando com Deus. Israel está abandonando o seu pecado. Agora é o momento de reencontro com Deus. Elias estava completamente confiante disso. Então, o rei sai Elias disse para o rei, vá logo, porque vai cair muita chuva, as estradas vão ser alagadas, você não vai conseguir chegar ao seu destino. Então, vá logo. Então, o rei foi em seus carros, puxado ali por animais. Elias deu uma de maratonista, que o Monte Carmelo ficava a 30 quilômetros da cidade, Jezreel, e Elias vai correndo, como maratonista, né? E Acabe vai no seu carro e ele chega primeiro. Né? Diz que o poder de Deus estava sobre Elias, ele chega mais rápido do que os carros de Acabe. Ele se encontra lá em Jezreel. E depois Elias vai... Acabe vai para a sua casa e se encontra lá com Jezabel. Então temos aqui o confronto dos deuses, que se deu com o triunfo público de Yahvé, né? O triunfo público de Yahvé, um triunfo absoluto, e o anúncio do retorno da chuva, mostrando o controle divino. Esse deus Sidônio, esse Baal, na verdade era uma divindade relacionada com os fenômenos da natureza. É como se o Deus estivesse dizendo para o rei, para todo o povo, não é Baal que tem poder sobre a natureza, eu é que tenho poder sobre a natureza, é Yahvé que tem poder sobre a natureza. Sou eu que digo quando a chuva para e quando a chuva volta. Entende? Então, o próprio comando do controle divino sobre os fenômenos naturais, sobre o clima, era uma exibição do controle da soberania e da supremacia divina sobre todas as coisas, sua superioridade sobre esses deuses estrangeiros. Tá? Então, foi grandioso, foi glorioso. E aqui eu coloquei, coragem, fidelidade e fé. A coragem a gente vê não apenas em Elias, pela demonstração ali, né, do poder de Deus, mas a coragem também em Obadias. A gente não vê Obadias fazendo milagres no sentido de coisas espetaculares. Mas Obadias é um homem tão corajoso, tão fiel a Deus e tão cheio de fé quanto o próprio Elias. Dentro daquilo que Obadias conseguia fazer, ele protegeu os profetas de Deus. Em cavernas, alimentou, correndo risco dele mesmo morrer, dele mesmo ser executado pelo rei. Então, temos esses dois grandes exemplos de fé nesse capítulo 18. O de Obadias é uma passagem rápida, mas está ali, um homem de coragem, fidelidade a Deus e fé em Deus. E também Elias, de uma forma diferente, corajoso, confrontando o rei, confrontando os sacerdotes de Baal, fiel ao Senhor, cheio de fé. Foi um momento grandioso ali para Elias. Amém? Então, a coragem, a fidelidade e a fé a Deus são manifestas não apenas em coisas espetaculares, mas manifestas em atitudes que mostram nosso compromisso com Deus, atitudes simples, no trato com as pessoas, no cuidado com as coisas de Deus, na perseverança, nos princípios e valores de Deus. Tudo isso é demonstração de fidelidade e de fé. Não apenas na exibição de milagres, mas uma vida simples, piedosa e temente a Deus. Temos ali
uma grande demonstração de coragem, fidelidade e fé ao Senhor. E aqui vem o capítulo 19, a fuga para o Monte Horebe. A fuga para o Monte Horebe. Jezabel fica sabendo do que aconteceu lá no Monte Carmelo. O próprio rei conta para ela. Só que ela não fica tão impressionada quanto o rei ficou. Acabe estava impressionado com Elias e com Yahvé. Estava ali, né? Mas Jezabel não. Jezabel não ficou nem um pouquinho impressionada. Na verdade, Jezabel ficou com ódio. Já odiava Elias, o ódio ficou maior ainda. E ela mandou um recado para Elias, né? Você vai morrer, eu vou matar você. Até o dia amanhecer, eu vou ter a sua cabeça, vou matar você. É o recado que Jezabel manda para o profeta Elias. E Elias tem medo. Elias tem medo da ameaça de Jezabel e foge. A gente vê o contraste, né? Aquela demonstração de poder de Elias, poucos instantes antes, diante dos sacerdotes, diante do rei, e agora a fuga, o medo, né, de Elias diante da ameaça de Jezabel. Ele foge e vai em direção ao sul, ao extremo sul, saindo das fronteiras, inclusive, tanto de Israel como de Judá. Saindo de lá. Então, comentários aqui. Amém, né, de Naílis. Rosemary também conectou. Isabela está dizendo, não há Deus como o nosso Deus. É verdade, sim. Então, Elias foge, né, e foge de medo. Ele está com medo. Com medo de Jezabel, com medo de morrer. E, ao mesmo tempo que ele tem medo, ele está profundamente decepcionado. Elias está decepcionado. Eu acredito que Elias nutriu uma grande expectativa sobre o que iria acontecer a partir daquele momento. Foi algo grandioso, glorioso que aconteceu no Monte Carmelo. A minha leitura é que Elias entendeu que aquele era o momento de renovação, era o momento de transformação. Israel seria diferente a partir daquele momento do Carmelo, do confronto ali no Monte Carmelo. Tudo iria ser diferente, tudo iria mudar. O povo iria voltar à fé em Deus. O povo iria combater aqueles que combatessem, né, o culto, que estivesse combatendo o culto a Yahvé. O povo ia arrepender-se e o próprio rei iria se voltar para Deus, quebrantado. Elias nutriu essa expectativa. Ele achou que aquele era o momento da virada, o momento da mudança. E de repente Elias vê que essas coisas não aconteceram. O rei que estava deslumbrado e impressionado com a manifestação do poder ali no Monte Carmelo, agora mais uma vez se submete à sua esposa dominadora, de forte personalidade, Jezabel. Jezabel jura de morte Elias e Acabe não faz nada. Elias não vê o apoio popular que ele achou que ia ter. Então ele se vê sozinho. E com medo e decepcionado. Com medo, frustrado. Né? Então ele vai para o extremo sul. Vai para Horebe, o extremo sul de Israel. Aliás, depois da fronteira de Israel, lá na península do Sinai. Elias vai para o mesmo monte em que Moisés esteve e recebeu a lei. O Monte Horebe, o Monte Sinai, é o mesmo monte. Foi ali que Deus chamou Moisés. Quando aquela sarça ardente, né, Deus fala com Moisés, e foi ali novamente que Moisés subiu, o Monte Horebe, o Monte Sinai, e Deus revelou a sua lei a Moisés. Elias vai para esse mesmo monte. Provavelmente, Elias foi para tentar ter um encontro diferente com Deus. Ele precisava de algo diferente da parte de Deus. Algo especial da parte de Deus. Ele queria um encontro diferenciado. Então ele vai para o Monte Horebe, acho que em busca disso. Em busca de Deus. De um encontro especial com Deus. Porque ele estava... Não adianta. Depois do que aconteceu no Monte Carmelo, as coisas continuam do mesmo jeito. Nada mudou. Não adianta. É inútil. Esse meu ministério, tudo que eu estou fazendo é inútil. Estou arriscando a minha vida por algo que não vai ter retorno, que não vai dar em nada.
Elias estava frustrado, estava decepcionado, vai para o Monte Horebe. No meio do trajeto, quando ele para em Berseba, já cansado da viagem, no meio da viagem, no extremo sul de Judá, em Berseba, recebe o encontro de um anjo que fornece alimento para ele, comida, ele come, abastece, renova suas forças e continua sua viagem de 40 dias e vai até o Monte Horebe. E para lá no Monte Horebe. E aí Deus se revela para Elias. Ele estava angustiado. Elias, o que é que você está fazendo aqui? O que foi que você veio fazer aqui no Monte Horebe? Eu mandei você para cá, por acaso? Não, Senhor, não é isso. Estás vendo o que está acontecendo lá em Israel? Não adianta, não adianta. O povo não quer saber de ti. Não quer saber das minhas palavras. Eu fui o único que sobrou lá em Israel. E estão querendo a minha cabeça, estão querendo me matar. É inútil. O meu ministério é inútil, o meu trabalho é inútil. Não adianta, eu faço, me esforço, eu anuncio a tua palavra, o teu poder manifesta através da minha vida, as pessoas veem a glória, a tua glória, veem o teu poder, mas fica por isso mesmo. As pessoas não mudam, as pessoas não se convertem, as pessoas não se rendem a ti, continuam no mesmo pecado, na mesma idolatria. Estou sozinho. É inútil tudo isso. Eu não encontro mais sentido no meu ministério, não encontro mais sentido na minha vida. É melhor eu morrer. Resumindo, era isso que estava se passando com Elias. E aí Deus se revela a Elias com muito poder ali. Ele estava numa caverna, no monte, né, no abrigo. E Deus se revela com relâmpagos do lado de fora, com terremoto. Elias meio que assustado lá dentro daquela caverna, né, o mundo tremendo, os trovões fortes ali, né, no fogo, no terremoto, manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, de uma forma ainda maior do que aquela que ele viu lá no Monte Carmelo. Depois uma brisa suave, um sussurro. Moisés percebe que Deus está lá fora, o quer lá fora, ele cobre, né, no seu rosto, sai, se lamenta diante de Deus, e Deus fala para Elias: não mandei você para cá, você vai voltar agora. Vai voltar agora. Volte pelo caminho de onde veio. Você vai para a Síria, vai ungir o futuro rei da Síria, vai ungir o futuro rei de Israel. Tenho missão para você, tenho tarefa para você. Não acabou. Não acabou. Você disse que prefere morrer, vai morrer não. Você vai trabalhar, você vai me servir. A missão não acabou. Retome a sua tarefa, retome o seu trabalho. Aqui eu coloquei, né, como subtítulo, frustração, cansaço e a missão. Eu não conheço uma única pessoa, um único servo de Deus, um único ministro, seja pastor, seja missionário, seja alguém que se dedicou à música, à educação infantil, ou que trabalhou com as mulheres ou com jovens, ou que se dedicou ao ministério de oração, ou que se dedicou ao ministério da ação social. Não conheço uma única pessoa que tenha trabalhado, que tenha labutado, que tenha se esforçado, se dedicado no ministério, que depois de algum tempo, depois de um bom tempo, não venha se sentir frustrado, cansado de alguma forma. A frustração e o cansaço fazem parte, né, da vida ministerial. Os profetas de Deus não foram diferentes. Quantas vezes Moisés não se sentiu cansado, não se sentiu frustrado e se queixou diante de Deus? Jeremias, profeta Jeremias, não adianta de nada, eu falo, ninguém me escuta, eu alerto e eles me perseguem. E aqui Elias, do mesmo jeito. Isso é um sentimento extremamente humano. Eu falei que o objetivo é retratar o poder de Deus e a fragilidade, a fraqueza humana. Deus é poderoso, mas nós somos frágeis, nós somos fracos. Estamos sujeitos à perseguição, estamos sujeitos à morte. Muitas vezes temos que fugir dos nossos opressores, dos nossos perseguidores, nos esconder deles. Às vezes temos que lidar com a rejeição das pessoas. Às vezes nos sentimos sozinhos. Mas mesmo em meio a tudo isso, o poder de Deus continua lá. Está lá presente. E Deus mostrou isso para Elias. Lá no Monte Horebe. Eu sou poderoso, Elias. Eu tenho poder sobre tudo, sobre todas as coisas.
E ali, Deus reconhece a fragilidade de Elias, reconhece o sentimento de Elias, a frustração de Elias, como um sentimento perfeitamente humano, nosso sentimento. São os nossos, a nossa fragilidade, a nossa, muitas vezes, falta de fé. É claro que nós servimos a Deus, não servimos para agradar homens, nós servimos a Deus, mas todos nós que estamos militando na causa do Senhor, a gente espera que o nosso trabalho, o nosso ministério se reflita na vida das pessoas. Queremos ver pessoas transformadas, queremos ver que, de alguma forma, isso vai impactar a vida das outras pessoas. Para mim é extremamente frustrante também quando eu vejo que pessoas, para quem eu falei, para quem eu ensinei, estão defendendo coisas que são completamente aversas ao princípio do Evangelho, dá a sensação também que foi inútil. Puxa, eu não ensinei nada, eu não falei nada. Como é que essa pessoa pode estar dizendo isso, como essa pessoa pode estar ensinando tal coisa, ou defendendo tal tese, que é completamente contrária aos princípios do Evangelho? Eu não fiz direito, né? Então dá essa sensação de frustração, dá essa sensação de decepção, dá essa sensação de que foi inútil. Foi exatamente assim Elias que estava se sentindo. A pessoa que está lá trabalhando com crianças e aí não encontra o apoio dos pais ou não encontra os recursos necessários para exercer o seu trabalho, para exercer o seu ministério, sendo que a igreja não apoia, a igreja não valoriza. Várias pessoas que trabalham com crianças se sentem assim. Ou quem está no evangelismo, e de repente eu tenho que evangelizar sozinho, vai eu e mais um fulano, e ninguém mais colabora, né? A igreja não quer saber de evangelismo. Ou a pessoa que trabalha com ação social, cuidando, né? E vê que são poucas as pessoas que se importam para isso. Os crentes só pensam no espiritual e acham que as necessidades materiais não fazem parte do evangelho, fazem sim, mas muita gente que trabalha com ação social, com ministério social, se sente desamparado pela igreja, sente um apoio da igreja. Ou aqueles que estão pregando para pessoas e as pessoas não estão se convertendo. E dizem, é inútil, eu prego, eles não querem, estão envolvidos em seus pecados, em suas práticas pecaminosas. Né? É inútil, não adianta de nada. Para que todo esse esforço? Deixa para lá. Deixa para lá, estou cansado, estou frustrado. E aí Deus vem falar para a gente, falar para mim, vem falar para você que a missão não acabou. A tarefa não acabou. Não acabou. Elias não foi enviado apenas para sentenciar Israel a 3 anos de seca. Não foi isso. Os 3 anos de seca não era o objetivo. Foi apenas um meio, foi apenas um castigo para ver se Israel caía em si, percebia o seu pecado, assim como um pai que pune o seu filho, que traz um castigo para que o filho aprenda o que é certo. Então, os 3 anos de seca foi um castigo sobre toda a nação de Israel, para ver se Israel aprendia a lição. Mas a missão de Elias não se resumia a isso, tinha muito mais. Elias achou que a experiência do Monte Carmelo ia ser um ponto decisivo de mudança, mas não foi. Não foi. Estava frustrado, como um homem, como um ser humano, como ministro de Deus. Estava frustrado, estava decepcionado, querendo desistir. Não quero mais. Desisto, entrego. Eu prefiro morrer a ter que voltar para lá e continuar nessa saga inútil. E Deus diz, não acabou, Elias. O meu propósito na sua vida não acabou. A sua missão não terminou ainda. Você vai voltar. Vai voltar. Você vai ungir os futuros reis da Síria, o rei de Israel. Tem um trabalho para você. E a gente vê nas páginas seguintes que Deus ainda tem muito trabalho para o profeta Elias. Mas talvez eu ou você estejamos como o profeta Elias. Precisamos ser renovados por Deus. Ser reencorajados por Deus. Talvez estejamos pensando, né? Não quero mais. É só esse ano que vem não quero mais. Né? Já cansei, já fiz demais. Né? A igreja não se interessa, as pessoas não se interessam, não tem o apoio que deveria, é inútil. A obra do Senhor nunca é inútil, nunca é inútil. A semente que a gente planta, embora possa não crescer da maneira como a gente gostaria que crescesse, mas a semente não é inútil. Não é inútil. Assim como na parábola do semeador, boa parte da semente não frutificou, mas uma parte frutificou sim. Alguma coisa vai ficar ali. O legado, né, da obra de Deus através das nossas vidas. Isso vai acontecer, isso vai existir sim. Temos aqui a experiência do profeta Elias. E quero só... E assim vamos terminar aqui, né, na metade, como eu previa, né?
dados 6 episódios, eu para ver 3 episódios. Eu acho que vale a pena a gente ter mais um estudo sobre Elias para a gente concluir os outros 3 episódios da vida do profeta Elias, que temos para ver ainda, então vimos apenas 3. O anúncio da seca e da fuga, do capítulo 17, o confronto no Monte Carmelo, no capítulo 18, e a fuga para Horebe, no capítulo 19. Aprendemos bastante com isso aí, mas vale a pena ver os outros 3 episódios, que é o incidente da vinda de Nabote, o pronunciamento sobre o rei Acasias e a transladação de Elias, outros 3 episódios. A gente estuda na próxima semana. Dá 1 hora de estudo. Então, vamos concluir aqui, mas vamos orar nesse momento. Quero só ver aqui algumas mensagens. Se alguém tiver alguma pergunta ainda a fazer, ainda dá tempo, né? Então, temos aqui Isabela, amém. Vaninha, verdade. Tatiana, verdade, pastor. Iraquitã, glória a Deus, ele tem cuidado de nós. Em meio a todas as dificuldades, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Tatiana Paz dizendo amém, pastor Iraquitã. Felipe, amém, é verdade. Naíris, verdade. Tatiana Paz, bem isso, pastor. Patrícia Elias, amém, muito bom. Adriana Canha, está aí, Adriana Canha. Acho que eu não divulguei, como era um estudo de teste, né? Eu tive medo de divulgar e dar errado, né? E as pessoas, as transmissões, as lives do pastor Divan não dá certo, não, fica falhando, né? Eu tive medo, então divulguei só no ambiente de igreja mesmo. Está aqui a Adriana Canha, né? Os meus sogros, acho que foi Tatiana que divulgou. Que bom, Adriana, que você esteve aqui, né? Então, amém, Pai do Senhor. José Lins, esse estudo fortalece a nossa fé e esperança. Amém, né? Então, nós vamos orar nesse momento, encerrando-se o estudo desta noite. Feche seus olhos, onde você está. Vamos orar nesta hora. Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra, que fala conosco, que nos ensina, Senhor. Temos lido sobre a experiência do profeta Elias e temos aprendido um pouco a partir dessa experiência, ó Pai. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus soberano, supremo, Senhor. Mas nós somos frágeis. Nós somos cheios de fragilidade. Às vezes precisamos fugir. Às vezes tu nos manda fugir, ou seja, mudar, ir para um outro local, ir para uma outra atividade. Às vezes tu nos manda fazer, Senhor, e mesmo diante do teu poder, tu nos orientas a termos precauções, a termos cuidado, sermos cuidadosos, cuidarmos da nossa vida física, cuidarmos da nossa vida material, da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual, das pessoas que amamos, sermos cautelosos, porque vivemos em um mundo mau, estamos sujeitos à maldade deste mundo. Oh Deus, tu nos ensinas, Senhor, que a fidelidade, a coragem, a fé são mostradas, exibidas, não apenas com grandes manifestações de poder, mas nos pequenos atos da nossa vida, na forma como lidamos com as pessoas, na forma como conversamos com as pessoas, na forma como tratamos as pessoas, na forma como conduzimos as nossas vidas, como fazemos as nossas escolhas diárias. Com esses atos demonstramos a nossa coragem, a nossa fidelidade, a nossa fé em Ti, ó Deus. Temos aprendido, Senhor, que o nosso trabalho contigo não pode não ter os resultados que nós esperamos. Pode ser, de repente, frustrante para nós, acharmos que foi pouco ou que foi inútil, ó Deus. Estamos sujeitos a esses sentimentos, tu conheces as nossas fragilidades. Mas, ó Deus, tu nos ensinas através do profeta Elias que o serviço para contigo nunca é inútil, nunca é inútil. Talvez não compreendamos os fatos, como as coisas acontecem, Senhor, mas tu estás fazendo a tua obra. Tu estás fazendo a obra, ó Deus. Assim, renova os nossos corações nesse momento. Cada um de nós que estamos acompanhando esse estudo, renova os nossos corações, a vontade, a disposição, o compromisso contigo, a alegria de te servir, de fazer a tua obra, com muitos frutos ou não, mas que continuemos com a mesma alegria de fazer a tua obra, a mesma alegria, Senhor, de cumprir a tua vontade, cumprir a missão que tu designaste para nós. Para aqueles que estão se sentindo frustrados, cansados, vem trazer o teu renovo. Fala aos corações, ó Deus. Fala aos corações. Esse é o nosso clamor a ti, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Então, em breve, na próxima semana, a gente volta a se reunir. Domingo teremos o culto, né? Domingo às 5 da tarde. Mas na próxima semana, próxima quinta-feira,
a gente trabalha novamente o profeta Elias. Esses outros 3 episódios são episódios que é bem diferentes desses 3 primeiros aqui, que são uma sequência, capítulo 17, 18 e 19 do primeiro livro dos Reis. Os outros 3 episódios já são mais separados um do outro, e tem lições diferentes. Não pense que nesses 3 capítulos a gente viu tudo de Elias. Não viu, não. Tem muita coisa relevante, muita coisa importante nesses outros 3 episódios que a gente vai ver na próxima semana, ainda com o profeta Elias. Um grande abraço para todos vocês, aqueles que estão sintonizados, aqueles que estão conectados. Alguns colocaram aí o seu nome, né? Rogério está ali também colocando o seu nome. E reinício abençoado dos estudos, né? Amém, Rogério. Algumas pessoas provavelmente estão conectadas, mas não estão aí caladinhas, né? Não anunciaram no chat, mas que Deus abençoe sua vida e que Deus continue nos ensinando, né? Então, Sol Torres está perguntando qual o horário. O horário do estudo, o horário do domingo é 17 horas, 5 horas da tarde, o culto do domingo. E na próxima quinta, às 8 horas da noite. 8 horas, 20 horas, então de 20 às 21 horas, das 8 às 9 da noite, a gente faz a nossa live de estudo bíblico, e na quinta-feira, às 17 horas, 5 horas da tarde, o nosso culto, né, de domingo vai ser o último domingo do mês, né, dia 31 de maio. Amém, né? Deus abençoe cada um de vocês, né? Um grande abraço para cada um.